Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando aqui a nossa primeira de muitas lives que iremos fazer ainda no decorrer de todo esse tempo. É um momento, no meu ponto de vista, de esperança ao invés de pânico. É um momento de renovo ao invés de tristeza. A Bíblia diz em Isaías capítulo 61 que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, está sobre a igreja do Senhor. Ele nos ungiu para que a gente pregue boas novas aos quebrantados de coração, cure os enfermos, proclame liberdade aos cativos e anuncie o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Então, esse é o ano da vitória, da unção e da porção dobrada. Eu não tenho dúvida do que Deus tem reservado para o seu povo. Daqui a pouquinho eu estou já ministrando a palavra do reino de Deus para você que está nos assistindo aí no Instagram, no Facebook. E uma novidade, em breve o nosso canal no YouTube também. Nós faremos aí as ministrações da palavra de Deus para alcançar muita gente que precisa neste momento e em outros momentos também de ouvirem a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou estar dando a mensagem, está chegando muita gente aí, começando a se conectar com a gente, e já a ministração da palavra do reino de Deus é ela que nos alimenta. A Bíblia diz que a palavra de Deus é que nos liberta, é ela que nos fortalece e nos limpa de tudo aquilo que desagrada ao Pai. E hoje ela vai fazer essa obra no meio de nós. Um abraço aí a todos que estão chegando, vão chegando aí com fé, com esperança, com alegria, que já Deus vai tocar em toda a sua igreja através dessa palavra e vai fortalecer você. Tenho certeza que você vai sair depois desse programa mais forte do que o que entrou, ou melhor, desse programa, dessa live mais forte, mais poderoso do que na maneira que você entrou, do jeito que você entrou. Deus é bom em todo tempo. Está chegando aí o pessoal, esperando chegar mais um pouquinho de gente, se conectar conosco, para que a gente comece a falar um pouco, né, dessa palavra que está reservada no coração de Deus primeiro e depois no meu coração para dar para a igreja do Senhor. Eu estou aqui fazendo essa live para os meus amados irmãos, aí da Igreja Internacional da Graça de Deus e todos que tiverem o acesso logo mais também pelas redes sociais. Eu quero já deixar para vocês que estão chegando o livro qual eu vou estar pregando, para que vocês se organizem aí, é o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a partir do versículo 1, será o nosso ponto de partida aqui nessa live, nessa direção que Deus está nos dando. Então, você já pode preparar aí as suas escrituras e deixar abertinho aí já no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo também de número 1, onde nós vamos meditar nessa noite, tá bom? Tenha certeza que Deus está derramando sobre a sua igreja na terra uma unção diferente de todas que Ele já derramou anteriormente falando. Algo novo. A palavra de Deus diz que Deus tem reservado para o seu povo. Eu gosto sempre de falar uma coisa que até na igreja eu falo sempre. No livro de Isaías 45, versículo a partir do 2, a Bíblia diz que Deus vai na nossa frente. Ele endireita os caminhos tortos, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça os ferrolhos de ferro e também Ele nos dá as riquezas que estão encobertas e os tesouros que estão escondidos, para que saibamos que só o Senhor é Deus que nos chama pelo nome. Então existem tesouros, riquezas escondidas, reservadas em Deus, para Ele revelar e entregar à sua igreja, ao seu povo, a todo aquele que crê. E eu tenho certeza que essas coisas que estão reservadas em Deus, Ele vai enviar à sua igreja nesse período, nesses tempos agora, porque eu tenho certeza que algo novo, algo muito especial, o Senhor está reservando para nós nesses tempos agora, em nome de Jesus. Então vamos lá.
na leitura da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo também 1, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, olha a quarentena aí, por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha a quarentena, Jesus preparou, levou o povo durante esses 40 dias, mensagens do reino de Deus que estava para acontecer, que eles não entendiam ainda, algo que Deus estava reservando para a sua igreja, que eles ainda não tinham capacidade de provar e nem de entender. E Jesus então esteve com eles nesse espaço de 40 dias, nessa quarentena aí que nós também estamos vivendo. Eu creio que ele também está conosco, e ele tinha reservado algo para aquele momento na vida de todas aquelas pessoas, como eu creio que ele tenha reservado algo para a gente também neste momento. Vamos seguir no versículo 4, e diz assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha só que coisa linda. Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, não saiam de casa, fiquem em casa, fiquem aguardando a promessa. O Pai tem coisas reservadas com ele para entregar à sua igreja, e este é o momento que a igreja está reunida, não nos templos, mas no seu lar. Em cada lar virou um templo de Deus, virou agora uma igreja do Senhor. Agora toda a igreja está unida, não nas placas denominacionais, mas estão unidas no único corpo, no mesmo corpo de Jesus, na mesma fé, na mesma esperança. Nessa quarentena, Deus promete trazer um avivamento de maneira como nunca trouxe antes a toda a sua igreja. Essa é a minha fé. E ele disse: aguardem, não se ausentem de Jerusalém, não vão para outro lugar, fiquem em casa, porque o Pai prometeu algo que ele vai trazer a toda a sua igreja, a todo o seu povo. E aquelas pessoas, ouvindo isto, elas ficaram sem saber direito o que era que estava para acontecer, e Jesus então explica algumas coisas no versículo 5, eu quero continuar a leitura para a gente entrar mais profundamente, e diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha, meus irmãos, dentro de poucos dias tem algo muito excelente para acontecer no meio da igreja do Senhor, ou melhor, em todo o planeta Terra. O nosso Deus, ele é o Criador. Ele disse: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, uma operação magnífica a fazer em todo o planeta Terra. Mas ele disse: não se ausente de Jerusalém, não saia de casa, não fique apavorado, não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Nessa quarentena, Deus vai estar dando a promessa que ele tem feito de diversas formas para toda a sua igreja. Algumas de uma forma, outras de outras, mas todos provarão da promessa de Deus. Naquele momento, Jesus se referia à promessa do derramamento do Espírito e de algo que seria dado à igreja depois daqueles dias, depois daquele evento. Então ele diz, repetindo o versículo 5, ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aquelas pessoas que estavam ali
ainda não estavam captando direitinho o que Jesus falava, e alguns deles perguntaram a Jesus algumas coisas e Jesus deu uma resposta. Versículo 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Então, naquele momento, aquelas pessoas perguntaram, estavam curiosas: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E hoje muita gente está perguntando: será que a volta de Cristo? Eu não tenho dúvida de que Ele está prestes a vir, mas Ele disse para aquelas pessoas: olha, não vos compete saber os tempos e nem as épocas que o Pai reservou na sua autoridade. Não se preocupem com os tempos, com o dia de hoje, dia de amanhã, não. Fiquem em casa, esperem a promessa do Pai, esperem aquilo que está reservado com Deus para acontecer, principalmente na sua igreja e depois em toda a terra. Deus tem promessas reservadas com Ele para ser entregue na família, na vida de todas as pessoas, principalmente daqueles que creem no nome de Jesus. Então aquelas pessoas ficaram preocupadas e perguntaram: será que é esse tempo? Jesus: não compete a vocês saberem disso, mas tem uma coisa reservada com o Pai para eu falar para vocês. Tem uma coisa que o Pai reservou para entregar para vocês. Não muito depois desses dias, aí no versículo 8, Jesus então explica o que eles receberiam logo depois daqueles dias. E diz assim no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Oh glória! Meu irmão, não fique preocupado com o dia de amanhã, com o confinamento, com a quarentena. Este é o momento em que a igreja está unida em um único corpo, em uma única fé, em um único Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde não há placa de igreja, aonde não há conflito algum. É o momento de a igreja receber poder. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado nos lares, nas famílias, nas casas. A igreja do Senhor está se fortalecendo, está recebendo poder, está recebendo unção, está recebendo instrução de Deus para quando sair desta fase, sair mais forte, mais fortalecido, mais preparado para ser testemunha do Deus vivo na terra dos viventes. Não se ausente de Jerusalém, não se preocupe com o tempo, com as horas, com o que há de acontecer. Ele disse: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Este momento a igreja do Senhor está sendo fortalecida, está recebendo poder, porque nunca houve, principalmente no nosso país, uma igreja está temente, em que as pessoas que eram duras estão quebrantando os corações, aquelas pessoas que eram difíceis de se arrependerem, estão se arrependendo dos seus maus caminhos, as pessoas estão ficando mais sensíveis, estão orando mais. Cristão que só orava quando ia à igreja, só lia a palavra quando ia à igreja, agora está fazendo isso em casa, está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está em comunhão com a família que estava em conflitos, pessoas que não se falavam dentro de casa, estão se reconciliando, e com isso a igreja está se fortalecendo, está recebendo o poder, e Deus está dando graça, está fortalecendo o seu povo, porque quando essa fase, melhor dizendo, passar, meus irmãos, sairemos dessas mais fortes do que quando entramos. Sairemos desta crise, desta quarentena, muito mais fortes do que quando nós entramos nela. Para quê, pastor? Para sermos testemunhas. É como Jesus disse no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia
e Samaria e até os confins da terra. Meu amigo, minha amiga, Deus vai usar você, Deus vai usar a sua família, Deus vai usar a sua igreja na terra dos viventes, dentro desses dias como nunca usou antes. Estes se ausentaram de Jerusalém e as mulheres também. Todos que criam em Cristo, que seguiam a Ele, se reuniram em um certo lugar em Jerusalém, não saíram de onde Jesus disse que eles tinham que estar e permaneceram unidos na mesma fé, no mesmo Espírito. E a Bíblia conta a gente no livro de Atos capítulo 2, que quando eles estavam lá naquela casa reunidos, eles ouviram um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e todos viram línguas repartidas como de fogo descerem dos céus e repousar sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Deus está semeando poder, derramando poder sobre a tua igreja, sobre a sua igreja. A igreja está se unindo cada dia mais, se quebrantando, se humilhando. A igreja está temendo mais o nome do Senhor, está se arrependendo dos seus erros, e isso está recebendo força, poder, unção de Deus. O Espírito Santo está fortalecendo o seu povo, para que quando essa fase passar, meus irmãos, minhas irmãs, não vai ficar um perdido diante de nós, porque não há boca, as pessoas vão se converter ao Senhor, vão se arrepender dos seus maus caminhos e se preparem para agregar muitos irmãos e irmãs em Cristo na sua companhia, na sua igreja, na sua casa, porque Deus vai fazer esta obra. Ele não se deixa zombar, Ele sabe que quando Ele opera, não tem quem possa impedir. Esses homens estiveram na quarentena também, não se ausentaram de Jerusalém, permaneceram ali. E no dia de Pentecostes, Deus mandou o poder, quando desceu sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu depois daí, pastor? Pedro, tomando a palavra, se colocou diante daquela multidão que estava, e no discurso de Pedro, a Bíblia diz que se converteram quase 3.000 almas ao Senhor. Oh glória! Se prepara, homem, se prepara, mulher, porque tem salvação na tua casa, tem salvação na tua família, tem salvação na tua cidade, tem salvação, tem poder de Deus na tua família, tem obras que você nunca viu e que você vai ver a partir de então. Deus é fiel. Ele disse: nunca houve justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu e a minha casa pertencemos ao Senhor, tu e a tua casa pertencem a Deus. Então descanse, fique em casa, busque a Deus, leia a palavra, ore, jejue, tenha comunhão com os irmãos, com a família, com os entes queridos. Olha que coisa linda, pessoas que levavam semanas sem se verem dentro de casa, dentro da própria casa, maridos, esposas, filhos e filhas, parentes que não se viam só de fim de semana, e olhe lá. E hoje Deus permitiu com que a família toda estivesse unida. Não tem como ir trabalhar em alguns setores, não tem como ir à igreja, e agora a família está unida, se fortalecendo em amor, em alegria, em harmonia e na fé, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é poder que Deus está mandando para a igreja. Não se ausentem, até que do alto receba o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Deus tem poder para você e para a sua casa. Deus tem poder para essa nação brasileira. E depois que sairmos dessa fase, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que as coisas que os nossos olhos não viram e que os nossos ouvidos não ouviram e que nunca subiu ao nosso coração são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. E tem coisas grandes e firmes que nós nem sabemos, que o Senhor há de trazer às nossas vidas. Esses homens, então, quando eles saíram da quarentena, quando eles saíram de Jerusalém, eles se colocaram de pé em praça pública, não ficou um sequer diante deles que não se curvasse diante do nome do Senhor Jesus. Pedro e João, passando na porta do templo chamada Formosa,
encontrou um paralítico que há muito tempo era mendigo e ali estava jogado. Pedro e João disseram a ele: olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos, esse poder nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou e glorificou a Deus e nunca mais melhor dizendo, passou a mendigar. Você, comerciante, empresário, empreendedor que está preocupado com as finanças, trabalhador, não te preocupes. Deus está te dando poder hoje. Deus está enviando o poder dos céus a todos aqueles que creem, a toda a sua igreja. Aquilo que parece perda vai se reverter em lucro, vai ser transformado em lucro. Não se turbe o teu coração, fique em paz. Deus está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. A Bíblia diz que Daniel, um homem muito amado, foi impedido, ou melhor dizendo, tentaram impedir Daniel cultuar a Deus. Irmãos, as igrejas estão fechadas, a gente está impedido de ir para a igreja, para o templo. Daniel foi lançado na cova, estamos como na cova não dos leões, mas estamos na cova do leão da tribo de Judá, estamos na presença de Deus. E Daniel foi lá lançado, foi a tentativa de impedir Daniel cultuar a Deus, orar a Deus. O decreto foi dado, em 30 dias ninguém pode fazer petição nem oração a Deus nenhum, a não ser o rei. E Daniel disse: mas eu não posso deixar de cultuar o meu Deus, de orar. E Daniel então foi orar, continuou orando 3 vezes ao dia, e então foi lançado na cova dos leões. Entenda uma coisa, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou da boca dos leões. Deus não nos livrou desse pânico que está, dessa pandemia que está no mundo inteiro, né? Mas Deus nos livrou do pior. Está parando muitas coisas, estamos confinados em casa, mas Deus está contragolpeando o inimigo, porque ele está fortalecendo a sua igreja, ele está dando poder à sua igreja. E Daniel estava lá, aparentemente como derrotado, aparentemente como humilhado, aparentemente como o perdedor, foi lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que lá Deus enviou um anjo e tapou a boca dos leões. E os leões então ficaram estatalados sem poder tocar em Daniel. O anjo disse: olha, não toca, porque esse homem é muito amado, e aquele que é de Deus, o maligno, não toca nele não. E os leões obedeceram. Eu imagino a cara dos leões, querendo rugir para cima de Daniel. Não tinha condição, não tinha força, não tinha como abrir nem a boca e afetar ou causar algum dano a Daniel. E então, Daniel lá estava, aparentemente aos olhos daquelas pessoas que ficaram do lado de fora, perdido. Mas ali Deus provou a sua fidelidade na vida de Daniel. Daniel entrou de uma forma, mas como Daniel saiu, ele saiu de outra forma. Ele saiu mais forte, ele saiu mais poderoso. Daniel saiu para testemunhar que existe um Deus que salva, que livra, que opera milagres e faz maravilhas. E quando Daniel saiu da cova, até os leões foram abençoados por causa de Daniel. Porque Daniel, um homem que só comia legumes, deveria ser franzino, magrinho. E para todos aqueles leões, só ia ser uma merenda. Mas por causa de Daniel, até os leões foram abençoados. Que quando Daniel foi tirado da cova, o rei mandou lançar dentro da cova todos os 120 sátrapas, seus filhos, suas esposas, deu para mais de 1000 pessoas. E aqueles leões que teriam antes apenas um lanche, eles tiveram um banquete para o mês inteiro. O que Deus tem preparado para mim e para você é coisa muito grande. Leão da tribo de Judá, ou leoa da tribo de Judá, fique em paz, descanse. O que Deus tem para nós não é o pão só de hoje. Deus tem a bênção completa. Ele tem um poder para dar à sua igreja, Ele tem um poder para derramar sobre nós. E quando sairmos deste período, sairemos como Daniel também. A Bíblia diz que quando Daniel saiu da cova, ele prosperou em todas as províncias da Babilônia, foi promovido e durou de um reinado a outro, até o tempo em que ele viveu. Deus foi com Daniel e o abençoou e o exaltou. Você e eu vamos passar dessa fase mais fortes, sairemos deste
problema que está no mundo inteiro, mais fortes. A igreja vai estar hiperlotada, cheias dos nossos você vai sair daí com banquete, você vai sair dessa fase, você comerciante, empresário, empreendedor, está preocupado? Não se preocupe, Deus tem o melhor. Riquezas que estão reservadas, tesouros que estão reservados nele, Ele está dando para a sua igreja. Nunca houve e nunca haverá um dia tão glorioso ou uma época tão gloriosa como esta que se aproxime e que já estamos vivendo. Aqueles homens talvez pensaram, mas 40 dias de estudo, de orientação, e até agora nada, até agora não vimos coisas acontecerem. Óbvio que estamos vendo aqui o nosso Senhor que morreu e ressuscitou, mas Jesus foi levado ao céu, eles ficaram estatalados, preocupados. Jesus, calma, fique tranquilo, vocês vão receber o poder, vocês vão receber a autoridade, vocês vão provar de coisas que vocês nunca provaram. Dentro de poucos dias, essa obra vai ser feita. E assim foi. Não se preocupem, Deus está no comando, está no controle de tudo. Ele não vai deixar a sua igreja envergonhada. Hoje não estamos podendo cultuar no templo, mas estamos cultuando aqui nas mídias sociais, famílias unidas em casa, e a igreja do Senhor agora no mundo todo é uma só, virou como se fosse uma só. Todos unidos no mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo e adorando o único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz que tem coisas que Deus faz agora e a gente não entende, mas que vamos entender posteriormente. Então, eu creio desta maneira. O Senhor tem coisas grandes e firmes para nos entregar e não vou perder minha esperança e nem ficar preocupado com coisa alguma. Daniel, quando ouviu a notícia, olha, você vai ser lançado na cova dos leões. Ele disse, pronto, estou preparado. A Bíblia diz, seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Então Daniel foi na maior alegria do seu coração. Eu creio que se ele orava três vezes ao dia, ele passou a orar 6 ou 9 vezes ao dia lá dentro daquela cova, ou uma oração contínua, sem parar. E Deus então, pela sua infinita misericórdia e amor e compromisso com aqueles que creem no nome dele, enviou o anjo. Deus tem anjo aí na tua casa para te proteger, Deus tem anjo aí para tapar a boca do coronavírus, para impedir essa maldição entrar na tua casa. Deus tem anjo aí guardando os teus filhos, guardando a tua empresa, guardando tuas finanças, guardando a tua saúde, guardando você por inteiro. Deus tem anjos ao nosso favor. Eu recordo também, falando de anjos, da passagem do Eliseu. O Eliseu estava na sua cidade e de repente chega o Gease, o servo do Eliseu, apavorado, dizendo, meu pai, estamos perdidos. E Eliseu disse, por que, homem? E ele então disse, Israel está cercada, a cidade está cercada. Há um rei aí furioso, com seu exército, à tua procura, e estamos perdidos. Quem vai poder nos socorrer agora? E Eliseu disse para ele, homem, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E esse homem chamado Gease não entendeu. E Eliseu então disse, deixa eu fazer uma oração. E orou nele e pediu que Deus abrisse os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos de Gease, ele olhou e viu sobre os montes cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, guardando Eliseu, protegendo Eliseu. E nenhum dos soldados inimigos sequer entrou em perseguição, em conflito e afetou o Eliseu, o homem de Deus. Deus tem carros, cavalos, anjos de fogo, tem o seu exército para defender a mim, a você e a tudo quanto é nosso. Então, não se desespere, não fique triste, esse é o momento de avivamento. A igreja está recebendo poder. Não vos ausenteis de Jerusalém, fique em casa, é para ficar, vamos obedecer às autoridades e é uma orientação benéfica. Fique em casa, agora tenha comunhão com Deus. Fique em casa, ore mais, leia mais a Bíblia, jejue, consagre mais a tua vida a Deus
e dentro de poucos dias você vai receber poder, ficar mais forte, ficar mais avivado, mais fervoroso, mais fervorosa, porque o Espírito Santo de Deus está aí com você, está na tua casa, na tua vida, e esta obra está sendo feita. E ser-me-eis, disse Jesus, as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus vai usar você, Deus vai usar sua família, Deus vai usar sua igreja em todo o planeta como testemunha de um Deus vivo e poderoso, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobrem todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu amigo, minha amiga, não tem por que eu e você ficarmos preocupados. Vamos nos alegrar, vamos cantar hinos ao Senhor. Se eu soubesse cantar, eu cantaria aqui, mas sou desafinado para cantar, não levo jeito não, mas tem um pessoal aí que canta muito bem, que está aí me assistindo, não é? Está ligado aí no canal, no Instagram e também no Face, e logo logo nós vamos estar fazendo também o canal aí no YouTube, para vocês acompanharem melhor. Então, povo de Deus, fica aqui essa mensagem, fica essa palavra de Deus para toda a sua igreja. Não se ausente de Jerusalém. A ordem é para ficar e aguardar. Eles ficaram em casa, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, depois vocês podem ir em casa. Eles ficaram em casa, todos reunidos em uma casa. E chegou o momento em que Deus mandou poder, quando desceu sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo está fortalecendo, está ungindo, está capacitando, está avivando a sua igreja na terra. Meu irmão, minha irmã, quando sairmos dessa, quando disser assim, pode abrir as igrejas, prepara obreiros, para poder atender gente de todos os cantos, todos os lados que virão, sedentos pela presença de Deus, anelando pelo nome de Jesus, se entregando em lágrimas ao Senhor e reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor. Esposa, não se preocupe, o marido já é de Jesus. O marido, não se preocupe, a esposa já é de Jesus. O mãe, pai, os filhos já são do Senhor. Não tenha preocupação quanto a isso. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Eu quero orar por vocês aí que estão em casa e dizer que logo mais teremos outra live aí ao vivo, trazendo a palavra do reino de Deus para todos vocês. No mais tardar até sexta-feira, estaremos aí gravando outra mensagem do reino de Deus, para trazer esperança, trazer alegria e trazer o poder de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração e fale com Deus agora. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor nos trouxe hoje, através dos mecanismos, meu Deus, que o Senhor deu à sua igreja e a todo o povo da terra, para que neste período nós tivéssemos o refúgio por onde ouvir a tua palavra. Pai amado, Pai querido, o Senhor disse, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto receba poder. Meu Deus, manda o teu poder, derrama o teu poder agora, na vida, na casa, na família e em toda a tua igreja na terra. Meu Deus, para que sejam fortalecidos, guardados, protegidos e usados pelo Senhor. E quando passar, meu Deus, esta fase, seremos poderosíssimos na terra, e todos os olhos verão, meu Deus, a glória do Senhor através da tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Guarda, meu Pai, protege, livra o teu povo de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos vós, no nome do Senhor Jesus. Até lá, um beijo.